A oração do Pai Nosso, ela aparece em duas colunas. A coluna de Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, de Lucas, capítulo 11, versículos de 2 a 4. Então, só pela quantidade de versículos, já mostra que tem aí um descompasso. Mas antes de falarmos desse descompasso, vejam o método sendo aplicado. E qual é o método? Dois autores que nunca se viram, que nunca se leram, nunca trocaram correspondências entre si, são capazes de colocar não apenas ideias, mas palavras absolutamente iguais nos seus respectivos textos. Isso fez com que, desde o início do século XIX, não historiadores, biblistas de língua alemã estão chamando a atenção, desde a década de 20 do século XIX, que isso não é resultado de coincidência. Isso é um documento comum que esses autores tinham em mãos e que usaram como fonte para a escrita do seu texto. Isso é o que nós chamamos de Evangelho, que um documento que antecede Mateus e Lucas. No próprio prólogo lucano, ele menciona que muitos já tentaram escrever, produzir relatos, etc. e tal. O autor de Lucas usa essa documentação. Então, qual é o padrão metodológico para analisar esses textos? É colocá-los em coluna. Colocando lado a lado, você vai perceber o que varia e o que não varia. E no que variar, a gente precisa dar uma solução. Duas questões norteiam as nossas buscas aqui. Eu vou ficar primeiro com a primeira questão aí. É possível chegarmos a uma versão mais original, não de Mateus ou de Lucas, mas da fonte que? Porque se nós formos capazes de chegar ao Evangelho que, nós nos deslocamos dos anos 80 do século I, década em que Mateus está sendo escrito, e também nos deslocamos da década de 90, ou talvez 100, quando Lucas está sendo escrito. Nós recuamos no tempo até os anos 50, ou a década de 50 do século I. Mateus capítulo 6, eu vou ler aqui os passos. Pai nosso nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim como no céu, também assim na terra. Dá-nos o pão de que precisamos para o dia e perdoa-nos as nossas dívidas, tal como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos leves para sermos postos à prova, mas livre-nos do iníquo. Agora, Lucas, Pai, super seco, direto. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos o pão de que precisamos diariamente e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos leves para a tentação. Qual é o retrato que nós temos do Jesus histórico? É um camponês galileu que vive com o seu ministério instaurado em Cafarnaum e que, a partir de Cafarnaum, sai pregando de aldeia em aldeia, anunciando a chegada do reino, um reino que está sendo por ele instaurado, o reino de Deus. Esse é o retrato que nós temos, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Então, se Jesus é um camponês, e se Jesus fala para camponeses e denuncia o império como sendo responsável, ou o imperador, por um reino de Deus maligno, um reino de Deus que ele, Jesus, se opõe, se Jesus não entra nas cidades porque reconhece que nessas cidades moram aqueles poderosos que vivem de extorquir esses camponeses, então, de alguma maneira, nós vamos buscar isso no contexto dessa oração aí do Pai Nosso. Vejam que as cores que eu fui marcando querem sinalizar questões. Em azul está aquilo que é um excesso ou um acréscimo do autor de Mateus. Parece muito mais lógico imaginar uma relação direta, sem agregar nenhum adjetivo a mais, nem especificar onde o pai está. Então, pai,
e não Pai Nosso nos céus. Olha a intimidade. Evita-se usar a palavra Deus e usa-se Pai, que está teu filho, cara. Então é bem direto. Marca-se em azul aquilo que é o acréscimo mesmo do autor de Mateus. Santificado seja o teu nome. Caramba! Dois autores que nunca se viram, vamos atribuir como obra do acaso ou uma coincidência os caras escreverem a mesma frase? Obviamente que não. Nesse ponto, ambos os autores foram absolutamente fiéis ao documento que eles têm em mãos. Terceira linha, já entramos em Mateus 6,10 e ainda estamos em Lucas 11,2. Venha o teu reino. Olha só, cara, Mateus e Lucas são exatamente idênticos na forma da escrita. Isso não é coincidência, é um texto que esses caras têm em mãos. Então, já estamos vendo aí que tem coisas em comum, já estamos vendo o que é acréscimo. Ato contínuo, como a gente colocou em colunas, a gente já vai começar a perceber a edição ou acréscimo que o próprio autor está dando no texto. Então, enquanto Lucas é um total silêncio, Mateus agrega ali informações. Então, depois de venha o teu reino, Mateus vai escrever: faça-se a tua vontade, assim como no céu, também assim na terra. Isso parece ser uma adição do autor de Mateus. Então, ele está agregando, de acordo com a sua percepção teológica, com quem ele tem em vista, com o público que ele está escrevendo, ele está agregando algo que, a priori, Lucas não identificou na fonte Q. Porra, mas Chevita, será que a fonte ou o documento que Lucas tinha em mão não estava faltando? Cara, se a gente entra nisso, a gente está apresentando dificuldades que nós não vamos resolver. Pensa sempre o mais simples. E dois, Lucas não edita aqui. Lucas é muito fiel aqui. Mateus a gente vê em diferentes momentos quebrando a sequência de Q e colocando as ideias em lugares diferentes do seu texto. Então, nós estamos marcando em azul o acréscimo do autor de Mateus. Isso é, a sua dimensão teológica compareceu. Ele está reforçando no seu entendimento o significado do venha o teu reino. Seguinte, Mateus 6,11 bate com Lucas. Dá-nos o pão de que precisamos para o dia. Lucas escreveu: dá-nos o pão de que precisamos diariamente. É dia ou é diariamente? Vejam que eu marquei em Lucas a cor verde. Entra mesmo em discussão, projeto de reino de Deus. Jesus é um andarilho. E é legal quando ele também despede os seus discípulos e não manda levar nada. Ao entrarem numa aldeia, curem as pessoas, façam o que tem que fazer. Pô, mas como o que lhes oferecer? Não levem nada com vocês. A tua expectativa é pelo dia, não é todo dia, é o dia. Então, enquanto Mateus fala de um pão para o dia, Lucas já coloca como todos os dias tenhamos pão. Essa ideia, todos os dias, ter a garantia de alimento não parece muito próprio da dinâmica de miserabilidade camponesa. Não parece muito próprio com quem vai pelo caminho tentando ver o que vai acontecer. Provavelmente, a passagem de Mateus 6,11 ela é mais fiel ao documento que, naquilo que se refere, é o pão de hoje ou é o pão de todos os dias? Vamos ficar com dá-nos o pão de que precisamos para o dia. 12. E perdoa-nos as nossas dívidas. Vamos para Lucas 11:4. E perdoa os nossos pecados. O Jesus histórico perdoava pecado? Ou quem perdoa pecados é Deus? O Jesus histórico está preocupado, na medida em que ele próprio também é um camponês, com dívidas sufocantes que os camponeses estão vivendo e não estão conseguindo pagar, muitos perdendo terras, muitas revoltas campesinas, muita pressão sobre os ombros desses camponeses, desses pescadores de Cafarnaum. De cada 4 peixes, o cara fica com 1, o resto vai embora como imposto. Então, será que a preocupação de Jesus é pecado? Ou essa é a dinâmica de um Jesus já exaltado? Um Jesus que já se coloca num patamar de divino e volta-se para ele para pedir perdão de pecados? Muito provavelmente, a passagem e
perdoa-nos as nossas dívidas. Dinheiro, ao invés de pecados, parece ser muito mais condizente. Veja, Lucas entrou para editar e editou a passagem de que o autor de Lucas é o que tem o melhor grego. É um autor que parece mesmo estar inserido numa grande cidade helenizada, porque na sua segunda obra, Atos dos Apóstolos, ele usa ou ele estabelece diálogos com documentos que advêm de um contexto politeísta. Quer dizer, muito mais do que falar de dívida, que não é uma questão que pesa sobre ele, nem para o amadíssimo Teófilo, a quem para quem o evangelho é escrito, ele está muito mais preocupado com questões de âmbito social do que propriamente questões de ordem econômica. Ali é uma edição do autor e ele, curiosamente, não termina. Vamos para a linha de baixo. Tal como nós perdoamos, isso está em Mateus, aos nossos devedores. Veja que em Lucas está, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. Ele não completou a edição. Deveria ser, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa seria a ideia. Isso não está em Lucas. Lucas manteve que é uma coisa meio estranha de se entender. Linha 13. Mateus 6, versículo 13. E não nos leves para sermos postos à prova. Lucas. E não nos leves para a tentação. Tem uma mudança. Novamente, Lucas está trabalhando com a ideia de pecado, de ser posto aí ao demônio, etc. e tal. O outro não. O outro, olha só, cara. É muito mais no sentido, olha, não nos coloca aí junto com um poderoso que queira nos corromper. A dimensão é muito mais terrena do que exatamente metafísica. E, por fim, Mateus entra novamente com o seu olhar. Mas livre-nos do iníquo. Isso é o acréscimo mateano, porque Lucas nada diz sobre isso. Então, de alguma forma, você pode, metodologicamente, reconstruir que... Agora, antes de ler, deixa eu lembrar a vocês, nós saímos das décadas de 80, 90 do século I e estamos voltando no tempo para um ambiente, para um contexto da década de 50. Nós estamos indo para trás e não para frente. Então, nós estamos no contexto da sincronia com Paulo. Nós estamos em sincronia com algumas passagens de Tomé. E é possível que essa fosse a passagem original desse evangelho, que se lê assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão de que precisamos para o dia e perdoa-nos as nossas dívidas, tal como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos leves para sermos postos à prova. Então, a questão que fica é, esses elementos que estão em quê? Advêm de um universo que também é anterior a quê? Que seria um universo desse Jesus histórico. Dos elementos que aí estão, é possível que boa parte dessas ideias que estão aí possam mesmo ser linkadas, associadas ao Jesus histórico. Volto a insistir, não temos nenhuma garantia, nenhuma certeza que nos ateste que Jesus disse isso, mas muito provavelmente boa parte do que aí está, Jesus poderia mesmo ter dito, poderia mesmo ter falado, né, em muitas de suas pregações. O Pai Nosso, tal como nós conhecemos, ele é resultado de edições, de tentativas de se limpar, em muitos casos, o Jesus camponês, sabe? Hoje não falamos perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A lógica capitalista é outra, é perdoa e pecado, não é dívida, não é dinheiro. O mundo foi sendo alterado, a mensagem cristã foi sendo alterada e ela chega para nós hoje como absolutamente fazendo sentido de romper dívida. Tu não vai perdoar a dívida? Imagina, como é que se pode imaginar bancos perdoando dívidas? Nós já temos hábito, enquanto brasileiro, de ver que governos
ricos perdoam dívidas de poderosos, mas nunca dos andares mais de baixo. Mas reparem como tem camadas e mais camadas e mais camadas teológicas em cima de alguma coisa que traz em si um sentido mais original, que nos conecta com um Jesus mais sem filtro, um Jesus que a gente começa a perceber e ver num ambiente mais campesino, num ambiente onde a vida é mais simples, muito embora a luta seja na longa duração, as lutas camponesas são sempre lutas inglórias. São raras as vezes que camponeses saem vitoriosos nas lutas, raríssimas.